minhas irmãs e meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que propõe trazer nossos comentários, análises e indicações de artigos de cunho moral que estão presentes nos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje abordaremos um artigo bastante interessante intitulado Ontem, Hoje e Amanhã, que está na Revista Espírita de maio de 1868. E pelo título, vocês já poderão observar que abordaremos 3 aspectos, né, da temporalidade da humanidade: o passado, o presente e o futuro, e associados também ao que o artigo traz, né, que é um artigo trazido por um espírito e que aborda também a comparação com Moisés, Jesus e o Messias, um tal Messias que virá. E que Messias será esse? É isso que iremos conversar, analisar neste artigo. E para isso, né, estou aqui com nossos 2 amigos, 2 companheiros, 2 cúmplices de estudo, Henrique Miranda e... Menina! Me deu um refrigerante agora. Henrique Miranda e Sônia Hoffmann. Sejam bem-vindos vocês, bem-vinda a Sônia Hoffmann. Olá, enquanto não viro refrigerante. Olá a todos os companheiros. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente presentes, compartilhando com vocês esse artigo da Revista Espírita que fala do ontem, do hoje, do amanhã e que nos faz recordar muito de onde eu vim, onde estou e para onde vou. Isso é muito importante. Então, todo esse encaminhamento, não é? De Moisés, de Jesus e do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Então, é uma grande satisfação encontrar vocês aqui e que nós possamos ter um bom trabalho na tarde de hoje, nesse encontro de hoje, e aqueles todos que forem ter contato com a nossa live em outro momento, também sintam-se saudados por todos nós. Agora fale, Henrique, voltaste a ser uma pessoa, não mais saiu da tua condição de refrigerante e volte para a condição... Eu não tomei mirinda. Eu conheço mirinda, eu não sei que época que foi. Ele denunciou a idade dele e eu a minha. Eu conheço, mas eu acho que eu nunca tomei mirinda. Então, os nossos então internautas que estejam acompanhando, que se quiserem então voltar saudosamente ao sabor da mirinda, estejam à vontade. Muito boa tarde, boa noite, um bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo, sejam bem-vindos em que momento for do dia, porque todo momento é um momento para nós estudarmos a Revista Espírita, onde a doutrina se coloca numa posição de construção, e até já construída, porque ela vai até 1869, mas nós acompanhamos os aspectos de todos os artigos sendo estudados, sendo colocados. Nós percebemos o Livro dos Médiuns sendo construído ainda em 58, nós percebemos a Gênese em artigos em 62. É emocionante estudar a Revista Espírita, e eu digo a vocês, quando eu não conhecia este artigo, quando eu me deparei com ele, eu fiquei muito curioso. Eu li, reli, estudei, nós conversamos depois. Eu acredito que vocês vão ter uma grande surpresa e vão querer ler e estudar este artigo e, claro, os demais artigos da Revista Espírita. Que é um artigo que veio a partir de uma comunicação verbal por um sonambulismo espontâneo. E foi o espírito da fé
que traz esse artigo para que nós possamos refletir justamente, não é, Eduardo? Exatamente, né? E é interessante, Sônia, de fazer essa associação com esses três aspectos temporais, o ontem, o hoje e o amanhã, com três momentos da humanidade, né? Três momentos espirituais da humanidade. Não são as três revelações trazidas lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas podemos tirar aspectos bem parecidos, né? Por exemplo, quando ele toca em Moisés, na primeira revelação, que é Moisés, depois na segunda revelação, que é Jesus, né? E por que esse Espírito trouxe esse Messias que, no caso do artigo, ainda viria, né? Mesmo porque ele falou também que esses três aspectos, o ontem, hoje e o amanhã, é um aspecto cíclico e que sempre vai estar existindo. Sempre vai acontecer, né? Sempre vai acontecendo, não é? Então, e aqui está a nossa reflexão, porque muitas pessoas pensam que, não é, mesmo de outras denominações religiosas, e por que não dizer dentro do próprio Espiritismo, tem algumas pessoas que ainda pensam que isso é uma tarefa de uma única pessoa que vai vir e que vai modificar uma série de situações. E aqui, ao longo do texto, o Espírito da Fé vai deixando bem claro, e ele, inclusive, coloca que essa não é uma tarefa única, para uma única pessoa, mas é uma tarefa conjunta. Então, quem são esses messias, esses regeneradores? Somos nós que precisaremos trabalhar e para nos fortalecer, e assim quando um mestre, que é Jesus, não é? Porque todos nós temos Jesus sempre como um guia e como um modelo, ele possa nos encontrar prontos para trabalhar justamente nessa tarefa. Então, quando o Espiritismo vai cada vez mais se consolidando e se consolidando dentro de nós, pelos valores morais, pelos valores intelectuais, nós vamos modificando a Terra, porque não é uma tarefa de um único ser, como ele diz, não é, Henrique? Inclusive, Sim. está um trecho bem interessante que ele coloca, que não é uma tarefa de um único homem, mas é uma tarefa conjunta. Assim como houve toda uma sequência de trabalhadores, nós hoje também sabemos que há uma continuidade, e nós precisamos continuar neste encaminhamento. E ele nos convoca justamente para que nós possamos começar a fazer um trabalho inicial. E esse trabalho inicial está muito em nossa reforma íntima, em nossa reforma interior, não é? Ressignificarmos os nossos valores morais, ressignificarmos os nossos valores intelectuais, tirarmos algumas barreiras de preconceitos e de preconceitos da humanidade. Então, essa tarefa não cabe só ao Henrique, não cabe somente ao Eduardo, não cabe somente a mim, mas cabe a nós e a todos vocês, a cada um de nós. Essa é uma tarefa de todo o nosso sistema planetário, que é governado por Jesus, nosso guia e modelo e governador espiritual. Eu queria ressaltar três aspectos que essa mensagem me trouxe, que eu conversei com vocês também, em off, né, nos bastidores. Então, queridos internautas, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. O Kardec não colocaria esse artigo sem uma análise muito minuciosa. Então, nós vamos ter um médium, o senhor de Boan, eu não sei pronunciar, né? Deboan, eu não sei pronunciar, mas vocês podem verificar a grafia, vocês têm aqui o artigo, vocês podem ter acesso ao nome dele, então, se eu estiver enganado. É uma emancipação da alma, que a gente vai chamar de sonambulismo espontâneo, então vocês percebam que não houve nenhuma indução de sonambulismo. A emancipação da alma acontece quando nós vamos dormir, e aí o que acontece? Nós emancipamos, nós vamos para onde o nosso coração está ali afinado. Nós temos também
o sonambulismo, que é o quê? É quando, né, nós emancipamos, estamos em contato direto com os espíritos de uma forma assim consciente. Então, o Kardec, ele coloca esse artigo, por quê? Porque ele vê que o médium está consciente, sabendo o que está acontecendo e repassando a mensagem desse espírito da fé. Bom, o terceiro vocês podem verificar lá no Dia dos Espíritos depois, que é o êxtase, né? Quando o espírito viaja para planetas, para lugares bastante interessantes. Então, este é um aspecto. O segundo aspecto é a forma como esse ensino está sendo passado, de uma forma, assim, vamos dizer, bem crística. O que o Cristo fazia? O Cristo chocava. Ele colocava uma mensagem que você parava, opa, peraí, vai vir alguém aí? Como assim vai vir um Messias? Ué, peraí, Jesus não veio? Quem é esse terceiro aí? Quem é essa pessoa que está vindo? E ele vai dando uma série de informações. E o terceiro aspecto é o que a Sônia já havia falado, o protagonismo. Nós somos. Olha, o grande ensinamento do Espiritismo é o quê? Olha, você, né, você tem que ter noção de você mesmo, né, da sua individualidade, você é um espírito imortal, né, e você é o autor do seu próprio destino. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o conhecimento, então nós vamos o quê? Nós vamos traçar o nosso caminho. Nós E esse decidimos. protagonismo, muitas pessoas entendem que o protagonismo é eu ou qualquer outra pessoa entrar para um centro e ela agir solitariamente. E não é um protagonismo, Não. sempre ela é alguém junto com outro alguém, não é? Vamos trocar só uma letra, Sônia. Vamos tirar Oi? o T e vamos tirar uma letra do solitariamente. Vamos tirar o T e colocar o D. Solidariamente, né? Isso, solidariamente. Então, assim, a luz, como é colocado ao longo desse artigo, a luz está para todos. Então, essa questão nós temos de começar a refletir e refletir muito naquele convite que Jesus fez após a sua crucificação, em sua última aparição, quando ele pediu aos 500 da Galileia: ide e evangelizai todas as gentes. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer nós somos os nossos próprios algozes, mas nós esquecemos de dizer que nós também somos os nossos próprios salvadores, não é? Muito bom. Nós temos essa condição a partir do momento que nós nos fortalecemos pela prece, pela meditação, pela reflexão nos ensinamentos do Cristo e nos ensinamentos que a doutrina espírita trazem, nós somos os nossos salvadores, nós começamos a nos emancipar da nossa ignorância, e cada um se emancipando da sua ignorância, do seu desconhecimento, nós vamos fortalecendo o quê? Uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, mais inclusiva, mais respeitosa. Então, nós temos de entender como muitas vezes fica, bom, ontem, hoje e o amanhã. O amanhã vai passar a ser o nosso presente, não é? E o presente e o outro tempo vai ser o amanhã. A outra encarnação vai ser o nosso amanhã. Mas para que nós tenhamos um bom amanhã fortificado, nós precisamos, desde hoje, começar a nos organizar como seres imortais, como seres em evolução. Sônia, é interessante você ter falado. Não, Eduardo, por favor. É interessante a Sônia ter falado isso né, de nós nos conscientizarmos que nós somos os salvadores de nós mesmos. Nós já temos até uma bandeira trazida pelo Espiritismo, com o seguinte dístico: fora da caridade não há salvação. Sim. Né? Então, todas essas transformações, essas ressignificações que a Sônia mencionou, né, elas serão realizadas assim que tivermos consciência disso, dessa nossa posição
de protagonistas, mas não solitários, né? Protagonistas solidários numa irmandade, numa fraternidade, né? E outra coisa também que o artigo traz, muito importante, é que ele ressalta o século XX como um século de transformações, né? De um século que viria essas novidades, né? Que viria e realmente veio. Né? Muita coisa. A mensagem é de 1868, né? E ele já previa que o século XX foi um século inegavelmente marcante em todas as áreas do conhecimento humano, não só na área científica, tecnológica, mas na área da medicina, na área da política, na área das cobranças e lutas sociais, né? Um século onde as próprias religiões também se transformaram, se abriram mais para os seus adeptos e para o mundo todo. É um século que realmente vai ficar marcado eternamente na evolução da população humana terrestre. Inclusive, quando Jesus diz que virá, né, o Paracleto, né, quer dizer, o prometido, né, aquilo que viria para nos esclarecer, ele fala, ó, virá para todo mundo, né, virá para vocês vão receber isso. Ou seja, é o conjunto. Ele não diz que ó, vai vir uma pessoa que vai instruir vocês, não. Né? Virá, né, um conjunto, virá né, como é que chama? Um conjunto de verdades que vai trazer para vocês, né, o esclarecimento, mas o que negócio? Quem é que vai fazer e que isso funcione? Nós mesmos. Exatamente. Então, a gente fica esperando, né, o Salvador, né, e isso existe até hoje, né? Você tem aí tradições europeias que esperam Salvador, até aqui no Brasil mesmo, tem tradições, né, que vieram de Portugal esperando Salvador, e nós temos isso muito arraigado em nós, até por causa de religiões passadas. E eu estava até lembrando com eles aquele quadro chamado Pegadas na Areia, onde diz que, em um certo momento, Jesus nos carrega no colo. Então, veja como nós queremos, nós desejamos mesmo sermos carregados, sermos salvos, né, e uma atitude muito acomodada, e que não pode ser, porque o instrumento de luta ele é muito importante, porque nós, com as nossas pernas, com nossos braços, o nosso com a cérebro, inteligência que Deus nos concedeu, não é? A exatamente, nós conseguiremos isso com muita... Olha, eu digo até com muita tranquilidade, porque até uma pergunta que é feita, né, aos espíritos sobre isso, os espíritos falam, olha, não precisa muito esforço, não. O problema é que vocês não se esforçam. Quão pouco é o esforço que vocês precisam fazer, mas quão poucos fazem esse esforço, mínimo que seja. Para essa transformação moral. Para essa transformação moral. Então, isso é fundamental que nós possamos pensar. E é bem interessante também uma outra expressão que ele utiliza muito, o Espírito da Fé utiliza dentro desse artigo, que nós somos parentes filiais, todos nós somos irmãos, todos nós somos parentes filiais. Parentes filiais no sentido de quê? Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos absolutamente filhos de Deus. Então, com essas capacidades, com essas potências que Deus nos ofereceu da alma, nós temos a condição de fazer esse trabalho de regeneração, não só do planeta, mas de nós mesmos, de cada um de nós, do nosso grupo social. Mas, claro que nós aqui não vamos dizer que nós estamos só, nós não estamos sós, porque Jesus e todo o grupo de espíritos, de benfeitores espirituais, estão conosco nesse processo de protagonismo, nesse processo de parceria. Então, naquele momento, nós temos de entender que nós não precisamos ser colocados no colo e alguém fazer por nós algo que depende de nós.
Porque as mudanças que estão aí para acontecer e que estão acontecendo dependem muito e em grande parte de nós mesmos, porque Inclusive quem pegando a precisa se palavra. modificar somos nós, eles já Aham. estão modificados. Aí Oi? juntando só a palavra com o Eduardo. Fora da caridade não há salvação. Então, em vez de nos carregarmos no colo, que isso não seria o certo, que Não tiraríamos a seria caridoso. oportunidade, mas É, nós. Aí, Sônia, aproveitando o que você falou, vamos nos dar as mãos. sim, Vamos juntos, porque serão várias pegadas nessa areia, inclusive de Nosso Senhor. Mas serão várias pegadas, todos nós juntos. E a gente olha para trás, olha que bela imagem. Em vez de ver uma pegada só, a gente vai ver milhares, milhões de pegadas que nós vamos estar juntinhos. Aliás, Henrique, aproveitando aqui ó, desse tema das pegadas na areia, existe uma outra versão que eu acho bem interessante, Hum, é que depois daquele momento que havia dois pares de pegada caminhando na areia, e de repente passa a ser um par de pegadas, hum. né? Neste momento, não foi Jesus que nos pegou no colo. Neste momento, nós começamos a praticar os ensinamentos de Jesus. nós começamos a Já caminhar, nós deixar as começamos a nossas caminhar marcas. sozinhos, né? E não precisava que Jesus caminhasse conosco ali na prática, na realidade, porque Ele está conosco em todos os momentos que precisarmos. Mas, né, na maioria dos momentos, nós é que temos que caminhar sozinhos. Por isso, veio os ensinamentos, primeiro de Moisés, depois de Jesus e depois do Consolador Prometido, né, o Espiritismo. E o que nós pensamos sempre em fazer? Não é? Isso nós fazemos tranquilamente em nossas famílias, não é? Para aqueles que têm filhos, para aqueles com seus familiares, no seu local de trabalho, enfim, seja como for. Nós, de alguma maneira, começamos a atribuir e a mostrar que é necessário ser responsável, se responsabilizar por uma determinada ação. É aquela criança que muitas vezes nós vamos, então, orientando para que ela organize o seu quarto, para que ela faça as suas coisas, para que ela assuma uma responsabilidade na vida. É aquele companheiro de trabalho que muitas vezes ele quer só ficar encostado e ele não quer fazer nada, mas o grupo tem que trabalhar por ele. Não, nós temos de mostrar essa responsabilidade. E Deus e Jesus e tantos outros amigos espirituais vêm nos mostrando dessa responsabilidade que nós temos. Para construir esse amanhã, nós precisamos ser responsáveis em nossas modificações e nos colocar justamente como, não é? Como parceiros, como esses parentes filiais e aproveitar dessa luz que está presente para todos, fortalecendo, iluminando e esclarecendo a todos nós. As reflexões estão aí presentes. Nós precisamos o quê? Entrar para essas reflexões, pensar nessas reflexões e colocar, exercitar tudo isso, não é? E então, este momento é fundamental em nossas vidas. Vai acontecer quando? Quando nós nos assim entendermos conscientes de que nós precisamos fazer isto. Nós precisamos, sim, desatar esses nós que encontram-se dentro de nós mesmos, mas, é claro, Jesus não está dizendo, e nem os amigos espirituais estão dizendo que não vão nos ajudar. Vão, e estão constantemente nos ajudando. Mas não basta somente eles nos ajudarem. Nós precisamos ter essa iniciativa. Nós precisamos mostrar que nós temos vontade de fazer alguma coisa. Eu não posso pegar quem quer que seja e eu fazer por aquela pessoa e modificar totalmente a sua vida se ela não quiser se modificar. Agora, a gente pode falar para ela, a gente pode dizer, a gente pode apontar, indicar,
E nós devemos fazer isso, não é, Henrique? Nós devemos, sim, muitas vezes apontar, dizer e até dar uma puxadinha de orelha. Sim, sim. Não, São Luís até nos aconselha a fazer de uma maneira muito caridosa, chamar a atenção da pessoa para o bem dela e sem que com afetações de orgulho, nossa. Eu queria só, a gente está chegando no finalzinho, eu queria ler um trechinho pequeno de tudo isso que nós estamos comentando, que a Sônia está até falando sobre a nossa postura. É um trecho bem pequeno, mas eu espero que vocês leiam o texto. Ele diz aqui, ó, amigos que estáis aqui, todos animados do desejo de vosso adiantamento, trabalhai sobre vós mesmos para vos regenerardes, a fim de que o Mestre vos encontre preparados. Coragem, irmãos, porque o vosso esforço não será perdido. Não vamos desanimar, não. Vamos trabalhar juntos, solidários, como já foi dito aqui. E, bom, estamos chegando no finalzinho. Vamos lá, vamos concluir alguma coisa que não dá para concluir, porque, gente, olha só, tem que ler o artigo, porque é muita coisa boa. Exatamente, e como o artigo também coloca, não é? Que Moisés, Jesus, encontraram também adversários. É claro que nós também, em alguns momentos, vamos encontrar pessoas que não estejam com muita vontade de fazer algumas coisas, e vamos encontrar alguns adversários. Não vamos pensar que isso vai ser uma tarefa muito fácil, mas Jesus disse o quê? Meu jugo será suave e meu fardo será leve. Então, vamos entender essas palavras do Cristo e colocar no nosso dia a dia. Mas, enquanto isso, que tenhamos uma semana muito abençoada e que possamos nos esforçar nesse trabalho de regeneração interna para que nós possamos nos modificar e que o Mestre nos encontre prontos, cada vez mais prontos para dar continuidade ao trabalho na sua seara. Muitas bênçãos para todos vocês, muita paz para todos nós e muita pá para todos nós. Muito trabalho. Paz e bem a todos e que estejamos sempre com Jesus, já que o Mestre está sempre ao nosso lado. Até a próxima. E aí, só lembrando, vocês podem entrar no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e vocês podem, através desse site aqui que eu estou mostrando para vocês, baixar a Revista Espírita gratuitamente. Então, vocês não precisam comprar os volumes. Quem tiver condição, seria ótimo, né? Manter uma biblioteca em casa é sempre bacana, mas vocês podem baixar gratuitamente, está aqui embaixo as letrinhas, e entrando nesse site, você baixa toda a coleção da Revista Espírita através do site da FEB. Gente, um beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no site, né? Deixa o seu like e, ó, um beijo. Até a próxima. Compartilhem. Até. Tchau, tchau.